Olá, meus amigos! Mais uma aula, professor Ernesto Rossi de Estatística e hoje, média ponderada, importantíssima. Tem montes de professores que adoram colocar pesos em suas provas. Prova 1 tem um peso, prova 2 tem outro peso e assim sucessivamente, né? E no final você tem uma média ponderada, né? Será que eu passei de ano? Será que não passei? Enfim, aqui nós temos um exemplo aonde um determinado vestibular, ele dá pesos diferentes para as questões das áreas de conhecimento. O exemplo aqui, as questões do vestibular da área biológica, né? Peso 3, de exatas peso 4, de humanas peso 5 e de saúde peso 2. Isto aqui para quem optou para cursos da área humana, por exemplo, administração de empresa. Nós temos o candidato Paulo, que fez o vestibular e a sua opção era o curso de administração de empresa. Como é de uma área humana, observe que tem um peso maior as questões relacionadas a esta área, né? Então ele tem que ir muito bem, porque tem um peso grande para as questões da área humana. Não é tão significativo assim as questões da área de saúde para o Paulo, né? Exemplo, se um outro candidato optasse por um curso da áreas exatas, por exemplo, de física, então teria uma outra tabela de pesos, onde o peso maior seriam para as questões da área exatas, e assim sucessivamente. Isso é uma forma do próprio vestibular já fazer um processo seletivo por área de conhecimento. Aquela área que o aluno optou, né, para seu curso de formação, terá um peso maior do que as questões das outras áreas de conhecimento. Então, esse é um critério utilizado desta universidade para o vestibular que o Paulo fez. Bom, o Paulo obteve estas pontuações aqui para cada área do conhecimento deste determinado vestibular, sabendo que para que ele passe da primeira fase para a segunda fase, ele precisa no mínimo de 600 pontos, né? Então, pontuação mínima, a pontuação mínima igual a 600 pontos. Então, para o Paulo, né, ir para a segunda fase, ele tem que ter no mínimo 600 pontos. Pergunta: será que o Paulo passou para a segunda fase ou não? Os pesos e os respectivos pontos do Paulo. Bom, cálculo da média ponderada. Tá? Então nós temos aqui, olha, a fórmula da média. Não esqueçam que esta barra em cima da letra significa uma média. Tá? Então, usando aqui um P da média ponderada, a média ponderada, nós temos que a soma de cada valor que nós, né, definimos a simbologia da maioria da bibliografia da estatística utiliza XI, vezes o peso dividido pela soma dos pesos. Tá aqui então a fórmula da média ponderada. Isso aqui, se fosse para notas, né? Então você teria a nota da primeira prova vezes o peso da primeira prova, a nota da segunda prova mais o peso da segunda prova, e assim sucessivamente, dividido pela soma dos pesos. Bom, nesta tabela, quem é o XI e quem é o PI, né? XI, PI. Vamos identificar esses dois valores na tabela. Peso, então, nós temos aqui o PI. E os pontos, nós temos aqui o XI. Então, nós já temos estas duas colunas dos valores que nós precisamos para calcular a média ponderada. Bom, vamos utilizar a fórmula, a tabela, para fazer essas contas, assim como muitos utilizam a planilha Excel, que vão colocando as colunas conforme a necessidade dos cálculos. Olhando a fórmula, qual é a coluna que eu tenho que construir na tabela? Eu tenho a coluna do XI, eu tenho a coluna do PI, só que agora eu preciso de uma outra coluna
multiplicando o XI vezes o PI. Então, esta coluna que eu vou fazer aqui, ó. Fica mais prático a gente fazer os cálculos na tabela, né? Então, nós temos aqui o XI vezes o PI. Então, eu vou fazer 705 vezes 3, que é o PI, ó. 485 vezes 4, 770 vezes 5, 680 vezes 2. E vou colocar nesta outra coluna aqui. Calculadora, estatística, aula de estatística, calculadora. Lápis, borracha, caderno, né? E calculadora. Então, 705 vezes 3, 2.115. 485 vezes 4, 1.940. 570 vezes 5, 2.850. 680 vezes 2, 1.360. Muito bom. Então, nós já fizemos esta multiplicação aqui. O que nós precisamos agora? O que significa esse símbolo aqui, ó? Somatória. Significa o quê? Que eu vou somar esta multiplicação. Ou seja, eu vou somar 2.115 mais 1.940 mais 2.850 mais 3.360. Então, vou fazer esta soma aqui. Não esqueçam, o valor que está abaixo de cada coluna é a soma dos valores. Bom, então vamos somar aqui. 2.115 mais 1.940 mais 2.850 mais 1.360. 8.265. Isto. 8.265. O que eu acabei de fazer aqui? Somatória, porque eu fiz uma soma. De quem? De XI vezes PI. De XI vezes PI. Olha aí. Então, este valor aqui, acabei de calcular na tabela. 8.265. Dividido por quem? Soma dos pesos. Olha aqui a coluna dos pesos. 3 mais 4, 7, mais 5, 12, mais 2, 14. Aqui nós temos então a soma dos pesos. Então, 14. Olha como é prático calcular usando a tabela. Imagina que fosse uma planilha de Excel. Você poderia fazer isso muito bem também usando o Excel, né? Calculando a média ponderada. Bom, não esqueçam que para o Paulo passar para a segunda fase precisa pelo menos no mínimo de 600 pontos. Então nós temos 8.265 dividido por 14. Olha só, isso aqui foi 590,357. Portanto, vamos deixar apenas uma casa após a vírgula. Portanto, a média ponderada é igual de 590,4 pontos. Infelizmente, o nosso Paulo não passou para a segunda fase do vestibular. Faltou pouco, bateu no travessão. Conseguiu 590,4 pontos, né? É de chorar, mas a realidade é essa mesmo, né? Para muitos vestibulandos, né? Às vezes é assim, tem gente que fica esperando a segunda, terceira, quarta, quinta chamada, etc, né? Nesse caso aqui ele não passou para a segunda fase do vestibular, porque não conseguiu pelo menos no mínimo 600 pontos, tá? Agora, uma curiosidade, caso este vestibular não aferisse, não tivesse pesos para as áreas de conhecimento, ou seja, todos os pesos iguais para todas as questões, tá? Então, nós teremos aqui uma média aritmética simples, simplesmente das pontuações que o Paulo conseguiu para cada uma das áreas, ou seja, esta coluna não teria, só um exemplo. Então, neste caso, se nós fôssemos calcular a pontuação do Paulo sem considerarmos os pesos,
né? Qual a média que o Paulo teria, né? Então nós temos que a média aritmética é a somatória de xi vezes n, né? Média aritmética simples. Eu vou somar os valores e dividir pelo número total de valores. Quais são os valores que nós temos? Aqui, olha, nós temos o xi. Então, eu vou fazer agora aqui uma soma dos xi. Então, eu vou ter que somar 705, 485, 570, 680. Então, esta somatória eu vou substituir na fórmula, porque é uma média aritmética simples. Não estou considerando os pesos para cada área do conhecimento, somente a pontuação que o Paulo conseguiu para cada uma das áreas, né? Então, nós temos aqui 705 mais 485 mais 570 mais 680, 2.440. Então, aqui nós temos o quê? Uma soma de xi. Somei os xi. Então, substituindo na fórmula somatória de xi, 2.440 dividido por quanto? Por quem? Por n, quantidade de valores que eu somei. Somei 1, 2, 3, 4 valores. Né? Então, dividido por 4. Média aritmética simples. 2.240 dividido por 4. Opa! 610. Portanto, a média aritmética, 610 pontos. Olha, se não tivesse os pesos das respectivas áreas do conhecimento, o Paulo já estaria indo para a segunda fase do vestibular desta universidade, pela média aritmética simples, tá vendo? Olha, como é importante, então, né, nós sabermos o significado de uma média ponderada. Devido aos pesos que foram dados para cada área do conhecimento, o Paulo não conseguiu o quê? Os 600 pontos, pelo menos. Olhando aqui, observe que as duas áreas cujos pesos são maiores, principalmente nas áreas humanas, que foi a opção que o Paulo fez, tem um peso maior, ele não obteve os 600, olha, ele esteve com a pontuação abaixo do 600, né? Do valor mínimo para passar. Aqui ele conseguiu 485 com peso 4. Aqui ele conseguiu 570 com peso 5. Agora, aqui ele foi muito bem, né? 705, está bem acima de 600 pontos. Só que o peso é apenas 3. E aqui ele conseguiu acima de 600 também. Só que o peso foi 2. Ou seja, ele foi bem aonde os pesos eram menores. Então, resultou que ele não conseguiu, né, infelizmente, a pontuação mínima de 600 pontos, devido aos maiores pesos, ele não ter ido muito bem nas questões que ele deveria ter ido bem, né? Então, ele não conseguiu passar para a segunda fase, devido aos pesos dados a cada área e as respectivas pontuações que o Paulo conseguiu nestas áreas aqui, tá bem? Então, com o peso 590,4 pontos, o Paulo não passou. Caso este vestibular não tivesse os respectivos pesos para cada área, o Paulo estaria aprovado para a segunda fase. Média ponderada, uma forma extremamente importante, porque ele dá pesos, ele distingue, ele dá um significado maior, uma importância maior para cada valor, né, que você está levando em consideração nos cálculos. Valeu? Um grande abraço e até a próxima aula.